Olá, seja bem-vinda à nossa análise diária. Hoje, dia 15 do 12, nossa sexta-feira, a gente vai fechar esse ciclo, né, que aconteceu aí dessa última notícia que nós falamos em relação à taxa dos fundos federais, nós também dos Estados Unidos, nós falamos também do PIB, que tinha ligação com a moeda da libra esterlina e o quanto isso impactaria, né, nos pares de moedas que nós trabalhamos ao longo desses 2, 3 últimos dias, tá? Quero ressaltar que o mercado esperava que houvesse uma redução, no entanto, o Fed informou que manteria a taxa de juros a 5,50%, né, o ponto base. Porém, no ano que vem, acho que acredito que em março, nós teremos novamente uma nova temperatura frente como está a inflação do dólar e existe a possibilidade de começar a baixar ano que vem, tá? Bom, então, o que que isso aconteceu? Isso levou o preço do dólar a um outro patamar que falamos no vídeo de quarta-feira. Então, eu vou fechar aqui a nossa semana, para a gente sintetizar o que foi feito e o que não foi feito e como foi construído isso junto com o preço. Então, vou compartilhar meu gráfico com vocês. Né? A gente tem aqui o DXY no tempo gráfico do diário. Nós havíamos desenhado aqui inicialmente um canalzinho de alta nessa região. Falamos da possibilidade, né, de ser um canalzinho, no entanto, poderia vir para esse ponto para descer, ou a possibilidade desta região aqui ser uma região de resistência, levando o preço para baixo, tanto segurando nessa região como rompendo, podendo vir para o preço dos 100 mil novamente, ou aqui até romper, vindo para o 97 mil. Bom, esses foram os três cenários que nós criamos, desenvolvemos isso na segunda e na quarta-feira, e para o dia de hoje a gente já vê o resultado disso, né? Ele realmente entende que esse ponto aqui é um ponto de resistência, então ele cai, rompendo essa mínima, que foi a mínima de novembro. Então ele está fazendo a continuação do movimento, e isso indica a força dessa linha de tendência de baixa aqui, né, dando seguimento a essa movimentação. Quero lembrá-los que esse preço dos 100 mil é a mínima do ano, né? A gente tem esse ponto aqui como um ponto também importante, que é a casa dos 100 mil, tá? Então a gente pode entender que ele está fazendo um zigue-zague natural, uma retração natural e uma continuação desse movimento para baixo. Deixa eu desenhar isso aqui certinho. Então, ó, ele vem, re- né, retrai e continua o movimento, tá? Então, ele pode tanto chegar nesse ponto como esse ponto de cá. Bom, para a segunda-feira, né, segunda-feira em diante, conforme eu também falei nos vídeos, é uma semana com pouca liquidez. Então, a gente vai trabalhar com esferas de regiões menores, né? A gente tem a máxima dessa semana, né? Perdão, dessa semana, que é a máxima de ontem, na verdade. A máxima dessa semana está nesta região aqui. Essa aqui é o topo de quinta-feira. Então, ele vem segurando, possivelmente deve segurar nessa região aqui e voltar a cair, vindo para esse ponto aqui dos 100 mil, tá? 100.692. O que que acontece? É, como é uma semana com baixa liquidez, a gente pode esperar aqui que essa movimentação aqui, ó, deixa eu riscar aqui, essa movimentação aqui, ó, ela se segure mais ou menos dentro desse ranger aí, fazendo um pullback, fazendo a continuação do movimento para baixo, tá? Essa região aqui pode ser, né, segurada, e aí então ele continua o movimento para baixo, tá? Não dá para criar muitas expectativas para o longo do mês de dezembro. A gente possivelmente só vai ver um movimento realmente significativo após o Réveillon, né? Principalmente ali depois do dia 4, dia 5, são as primeiras notícias. O euro-dólar, né, segura novamente aqui nesse topo ali do preço do 1,100. Vou desmarcar aqui. Aqui pode ser um cenário de resistência, tá? Então, segurando aqui dentro desse ponto.
nesse ponto aqui, ganhando força para baixo, tá? Principalmente aqui como um cenário realmente de resistência, ó. Vocês podem ver aqui, ó, e pode ser esse o cenário que ele pode vir a fazer, tá? Possivelmente até ganhando esta região aqui, tá? Então, acredito que a gente, volta a dizer, não vamos conseguir ver isso esse mês ainda, e é bem possível que a gente veja aí uma acumulação bem enjoada acontecendo para as duas próximas semanas. O ouro ganha fôlego para alta ali no preço do 19,79. Eu, a gente esperava ele ali no 19,36, ele engasgou aqui, ganhou força para cima, segurando segurando novamente nessa zona de resistência aqui da máxima do ano, tá? A gente, na quarta-feira, a gente não viu o intraday, porque, né, não tinha muita informação, porque estava bem acumulado em relação à expectativa do mercado frente à decisão da taxa de juros, né? Então, ele segura dentro dessa região aqui, ó, que é uma regiãozinha de uma leve resistência, faz uma acumulação, e isso pode ser um cenário de reversão, ele podendo voltar para esse preço aqui abaixo, tá? Eu vou deixar marcado essa região aqui também como um ponto alvo possível, assim como o ponto superior, e esse é a máxima que ele fez desse ano também, ali do 2119, tá? Chegando ali naquela região ali. Então, seguindo aqui, o nosso dólar ien, que é o nosso dólar com a moeda japonesa. A gente estava com a expectativa que ele caísse mesmo, então, e que ele pudesse, inclusive, vir romper, possivelmente. Então, ele toca a nossa regiãozinha aqui e cai, né? Então, aqui estamos num cenário um pouco indeciso, porque eu falei para vocês o seguinte: deste ponto aqui, se ele respeitar esse ponto, ele ganha força, tendendo a voltar aqui para esse 1,51. Como ele pode romper essa região de uma vez, tá? Então, estamos num cenário que para o dólar ien de espera, embora, né, a própria época de comemoração já vai trazer um pouco desse cenário de espera, né? Então, aqui a gente tem, dentro do intraday, uma linha de tendência de baixa, um pouco mais formada ali. A gente pode tá vendo uma acumulaçãozinha aqui, a gente pode ver uma reversão em cima desse ponto aqui, tá? Aí, para as próximas horas, ou até romper, podendo vir aqui para a nossa linha de tendência de baixa do canal, tá? Então, sem muitas delongas, acredito que na segunda-feira a gente vai ter um cenário um pouco mais proveitoso em relação aos preços, para a gente conseguir trabalhar eles direitinho. Então, aproveitem que a gente vai ter pouca liquidez nas próximas semanas, a gente vai continuar olhando e trabalhando frente a esses gráficos, como que eles vão estar se comportando aí ao longo dos dias, e a gente vai conseguir trabalhar direitinho em relação a esses preços, tá bom? Então, é isso. Uma ótima semana para vocês, um ótimo final de semana. Segunda-feira estamos aí, a gente vai falar mais um pouquinho de mercado, vai aprofundar um pouco esse conhecimento e criar expectativas de como vai ser o ano de 2024. É isso, um beijo e até segunda.